Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do usuário O Todo e o Nada. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Estou sofrendo ameaças de morte de forma velada por parte de vizinhos novos, que ficam murmurando ameaças num tom de voz mais alto para que eu ouça da minha residência, sem mencionar o meu nome. Por isso digo que é de forma velada. Insistem que sou doente por passar a maior parte do meu tempo em casa, pois trabalho em home office, não seguir uma religião e ter um círculo social pequeno. Esta é a primeira vez que enfrento essa situação. Registrei um boletim de ocorrência, mas a reação deles piorou depois do BO. Como resolver? Estou seriamente considerando mudar de casa. E o Todo e o Nada, muito obrigado pela doação e pelo assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link se encontra aqui na descrição e no comentário fixado. Assim vocês também ganham acesso vitalício a conteúdos antecipados aqui no canal e ajudam o conteúdo, né, a se manter gratuito para todos os homens, pois grande parte dos meus vídeos nem é monetizado, eu ganho praticamente nada com eles. Mas vocês também podem apoiar o canal gratuitamente, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado a todos que fazem isso e vamos ao assunto. Veja que no caso do O Todo e o Nada aqui, eu não tenho como dizer o que vai resolver o problema dele. Primeiro porque ele me deu muito pouca informação, tá? Ele escreveu algumas frases aqui, eu não sei realmente o que aconteceu, o que ele fez para levantar tantas suspeitas, se tem algum tipo de rixa entre ele e os vizinhos, qual é a situação dele, o bairro que ele mora, e assim, eu não tenho como dar resolução para vocês, tá? Os meus vídeos não são prognósticos. São no máximo diagnósticos. E se fôssemos falar sobre resolução mesmo, tá meio óbvio aqui, né? Meio que ele até deu a própria resolução. Ele disse, estou considerando mudar de casa. Por que não? Se a vida está realmente insuportável num local, né, é melhor mudar dali mesmo. Tem até um ditado ocidental que diz isso, sobre um cachorro num tapete de pregos. O cachorro se deita voluntariamente num tapete de pregos e chora a noite inteira. Mas ninguém o ajuda simplesmente porque ele deitou ali porque quis e não sai porque não quer. E a moral desse ditado é, quando o incômodo é muito grande, todo mundo, todo ser vivo, toma uma iniciativa para mudar, simples assim. O resumo da vida é maximizar os prazeres e diminuir o sofrimento. Pode parecer até uma perspectiva muito hedonista, mas não necessariamente os prazeres eles são imediatos, tá? Você sacrificar algo agora pelo bem do seu médio ou longo prazo também te dá bastante prazer. Mas nesse exemplo aqui a gente vê muito bem a importância da famosa Mask Pill, né, mano? Porque é importante você aparentar ser um NPC padrão, uma pessoa comum. E acima de tudo, não dar muitas informações a respeito da sua vida. Ao que eu posso presumir aqui, tá? Eu estou presumindo porque o Todo e o Nada não me deu essa informação, mas eu presumo que ele não fez uma boa Mask Pill, tá? Eu não estou dizendo que uma Mask Pill ela vai te salvar de toda e qualquer situação. Às vezes, tem vizinho chato mesmo que vai encasquetar com você por qualquer motivo. Às vezes, tem uma galera que não vai com a tua cara e não tem o que fazer. A Mask Pill não é uma cartada genérica para tudo. Mas vejam só que o Todo e o Nada disse que os vizinhos dele sabem que ele não tem uma religião, ele não segue nenhuma, né? E por que os vizinhos dele sabem disso? Por que ele não simplesmente mentiu? A hipocrisia, a mentira, são basicamente os pilares da nossa sociedade, tá? Se todo mundo fosse sincero, principalmente sobre si mesmos, nós não teríamos o que chamamos hoje de civilização. Então, principalmente num caso tão sensível para o brasileiro médio quanto essa questão de religião, né? Você dizer a verdade a respeito do que você acredita não é uma boa ideia. Principalmente para as pessoas que não estão dentro do seu círculo social mais íntimo, tipo vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho e afins. Entrou no assunto religião, liga o seu NPC interno. Você vai começar a repetir um monte de bordão clássico, padrão, tá? Você vai dizer que você é criacionista, que você acredita numa força maior, que você não frequenta a igreja por qualquer motivo torpe que você puder inventar aí que seja meramente crível, do tipo, eu não tenho tempo, eu até frequentava uma igreja, mas depois que eu me mudei eu não consegui encontrar uma boa, e vai se saindo na moral. E sabe qual é a pior parte disso tudo? É quando você diz que não está podendo fazer tal coisa que você não quer fazer por conta de um problema que você tem, e a pessoa ela vem e oferece uma solução.
Engraçado é que essa é a pior situação que tem, porque você tem que usar um pouquinho mais de neurônio e criatividade para inventar uma desculpa crível. É importante que seja uma desculpa crível, porque o brasileiro, na verdade o ser humano em geral, ele tem essa mania, essa falta de desconfiômetro, né, como a gente chama aqui na minha região, de ficar inventando solução para um problema que a gente sabe, todo mundo sabe, que claramente é inventado para não fazer uma coisa que a pessoa não quer fazer. Então, tipo, você diz, sei lá, que você até ia para a igreja, mas depois que você se mudou, você não consegue mais encontrar uma igreja que você se sente bem, etc. E aí vão te oferecer uma solução, né? Do tipo, ah não, vem para minha igreja porque lá é muito bom, lá é assim e assado, nós temos a célula e blá blá blá. Essa é a pior parte, porque você não quer fazer uma desfeita acima de tudo, principalmente num assunto tão delicado quanto a tribo do cara, né? Se você recusar a igreja do cara, é como se você estivesse dizendo que a Matrix dele não é boa o suficiente para você. E como o NPC ele está muito envolvido com essa coisa de Matrix, né? Ele acha que o meio dele é ele em si, é como se você estivesse o rejeitando, o recusando. E isso é extremamente detrimental para o ego. O ego da pessoa ela entra em estado de autodefesa quando se sente rejeitado. E a autodefesa de muitos dos seres vivos, principalmente o ser humano, é atacar de volta, como se fosse um cachorro acuado, entendeu? É como se ela sentisse a necessidade de revidar porque você a feriu. E dores emocionais são assemelhadas a dores físicas, tá? Como é, por exemplo, a expressão estou com o coração partido. Quando você se sente recusado, seu coração ele começa a bombear mais sangue, ele tem um surto assim muito rápido, né, de atividade, e isso causa uma dorzinha no peito, daí as pessoas dizem que é o coração partido. Então a pessoa ela literalmente se sente fisicamente agredida nesse caso, tá? E agressões físicas podem gerar retaliações também físicas, como perseguições, né, no caso do o todo e o nada aqui. E o ser humano ele sabe disso instintivamente, né? O ser humano ele toma muito cuidado para não ferir as emoções das pessoas, porque emoções feridas podem gerar retaliações físicas desproporcionais mesmo. Como eu disse, a falsidade, a mentira são os pilares basilares da nossa sociedade. Sem isso não teríamos civilização. Então, outra informação que eu acredito que os vizinhos não teriam se o todo e o nada tivesse mentido para eles, é que ele tem um círculo social pequeno. Sabe, quando você está numa conversa com alguns conhecidos seus, tipo vizinhos, e você deixa escapar coisas sinceras sobre você mesmo, isso é péssimo, isso é muito ruim. Não seja sincero, a menos que a sinceridade te renda crédito social. Eu sei que parece muito maquiavélico dizer isso, parece até meio psicopatológico, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas fazem isso e, repito, se não fosse isso, provavelmente as cidades que conhecemos hoje seriam zonas de guerra. Meio que já são, né? Só que seriam muito piores. Então tem sempre aquela situação que você está conversando com pessoas que não fazem parte do seu círculo social, mais íntimo, vamos dizer assim. São no máximo pessoas com as quais você convive. E aí vocês estão trocando ideias sobre qualquer coisa e você está até entretido ali porque é divertido e você deixa escapar, por exemplo, que você tem um círculo social pequeno porque você não confia muito nas pessoas e você prefere ter poucos amigos fiéis do que muitos conhecidos. E aí você diz, eu não saio muito, sabe? Eu gosto de ficar em casa, os meus hobbies são caseiros, eu gosto de assistir filme, jogar videogame, etc. Irmão, é o seguinte, é aquela coisa que nossa mamãe nos ensinou, né? Pense duas vezes antes de falar. E esse pense duas vezes você planeja o que você vai dizer, você analisa o que você vai dizer, conclui se aquilo vai te render crédito social ou não, se aquilo pode levar as pessoas a verem você com maus olhos ou não. Se não, você fala. Se sim, é melhor ficar quieto ou dizer uma mentira. E é aí que entra o brain maxing, né? Porque se você passar muito tempo sem responder, as pessoas vão notar que você está mentindo ou inventando. Então você tem que ter uma capacidade mental boa, bem rápida e meio que uma prática também, né, de dissimulação, porque, bom, é a prática que leva à perfeição. Então, além de você ficar mais rápido nisso, você também já tem um script pronto, sabe? E eu não queria estar dizendo esses tipos de coisas, né? De fato, seria perfeito se todo mundo pudesse ser sincero e plenamente si
sem sofrer retaliações na sociedade. Mas essa é a regra do jogo, a gente tem que se adaptar às regras do jogo. Da mesma forma que você se adapta à gravidade, você simplesmente não reclama que pular de um prédio vai fazer você se estatelar no chão. Você simplesmente age de acordo com a gravidade. Então as pessoas elas estão prontas para te retaliar se não ouvirem o que esperam de você sobre você mesmo, tá? E isso é especialmente importante no caso dos homens porque a gente não tem relevância social, ainda mais no mundo de hoje, para ficar com esses argumentos políticos de que nós só queremos ser nós mesmos, ser plenos e nos expressar de maneira sincera e genuína, sem sermos perseguidos e tal. O homem não pode se dar a esse luxo de questionar as bases sociais e o seu próprio papel na sociedade. Todo mundo exige que eles ajam de uma forma X e determinam que o caminho do sucesso para o homem é um só. E você, querendo ou não, para viver o mais pacificamente na sociedade, você tem que mostrar para as outras pessoas que você está próximo desse caminho ou trilhando esse caminho, tá? Dizer que é Volcel é um exemplo. É loucura, ninguém sabe que eu sou Volcel, exceto as pessoas que estão muito próximas do meu círculo social, que convivem comigo a ponto de saberem que eu já estou há mais de 5 anos sem tocar numa mulher. Mas aí eu já estou falando de pessoas que na maioria são do meu sangue, né? Então é mais tranquilo. Mas para desconhecidos eu vou nas bases do aceitável, sabe? Foi até um vídeo do Vegeta do Presente muito bom que ele postou recentemente, que é sobre a aceitação da Red na sociedade. Eu vou dentro da janela de Overton, né? Vocês conhecem a teoria da janela de Overton, né? Existem coisas que se você disser são tratadas pela sociedade como óbvias, outras meramente aceitáveis e outras simplesmente inaceitáveis, extremistas demais. No passado, por exemplo, um homem da minha idade não ser casado era absurdo. Hoje não. Porém, dizer que um homem da minha idade é Volcel, wife-wista, ou seja lá o que for, não é aceitável ainda, tá? Mas ser solteiro promíscuo é perfeitamente aceitável. Então eu jogo simplesmente nessa chave. Meu comportamento com o NPC padrão é completamente diferente. Principalmente no quesito relacionamentos, né? Eu sempre fico dizendo que eu tô pegando uma aqui, uma outra ali, e que eu não quero namorar nem casar porque eu gosto da vida da sacanagem e tal. Então quando o NPC ele ouve o que quer ouvir, o que é aceitável, ele não levanta as garrinhas, sabe? Ele fica na moral, ele fica calmo. Agora, quando ele ouve algo que não faz parte do mundinho limitado dele, ele se rebela como se fosse uma abelha defendendo a colmeia, entendeu? Então, no caso do todo e o nada aqui, a única informação realmente que os vizinhos poderiam ter dele, verdadeira, é o fato dele passar muito tempo em casa, principalmente vizinho bisbilhoteiro, né? Não dá pra mentir sobre isso se os vizinhos forem bisbilhoteiros o suficiente. Então, uma mentira muito boa pra escapar disso aí, para as pessoas não acharem que você, na mente delas, né, é um nerd que fica dentro de casa, às vezes até fazendo coisas perigosas. Porque sabe como é que é o desconhecido na mente do NPC, né? O desconhecido causa logo medo, raiva, sabe? Ansiedade, eles não gostam disso. Eles querem saber exatamente o que você está fazendo, porque a mente humana ela é cheia de presunções. A mente humana não gosta de não saber das coisas. E quando ela não sabe, ela cria. E geralmente essas criações são narrativas de medo. Tipo quando você tem uma paralisia do sono, né? A paralisia do sono é uma parte do seu cérebro que é responsável pela coordenação motor e movimento, não acordou ainda, mas a outra parte responsável pelo raciocínio acordou. Então você tem ao seu consciente ligado, mas não consegue se mexer. O que é que a sua mente, o seu consciente que está ligado, cria de narrativa para explicar aquela incapacidade de se mexer? Você está sendo abduzido, você está sendo possuído, meu Deus, entre em pânico, corra, fuja. Quando na verdade é muito mais provável de você só estar em segurança em cima da tua cama na moral. E que em poucos segundos, que parecem uma eternidade porque você está ansioso pra caramba, o seu lado responsável pela coordenação motor e movimentos vai acordar e vai tudo voltar ao normal. Faz sentido que a mente humana trabalhe assim, porque nós evoluímos em um ambiente muito periculoso, né? Cheio de predadores e outros seres humanos tentando nos matar, muita violência e etc. Então faz sentido. Então você tem que acalmar o NPC, sabe? Dar a eles informações, obviamente que não te comprometam, para que a mente deles não crie fantasias pessimistas sobre você. Uma mentira muito boa nesse caso, para você que fica muito dentro de casa, é dizer que você está estudando para concurso. Isso é muito bom, sabe por quê?
porque isso diz para o NPC que você está seguindo aquele caminho de sucesso masculino que eles conseguem entender, é o único que eles conseguem entender. Dá a você um ar de estudioso, de disciplinado, de focado, sem falar que você é concursado no Brasil, meu Deus do céu, né? Você se torna rei. Então você diz que está estudando para SpaceX aí ou qualquer coisa assim, sabe? E fica bem de boa. Mas enfim, agora que a merda já tá feita, aqui no caso do Todo e o Nada, o negócio é se mudar mesmo, meu parceiro, não tem jeito. Da próxima vez, saiba, dê poucas informações e dê informações somente aceitáveis. E se isso não for possível, simplesmente minta, tá? É o jeito. Então, vocês senhores que acompanharam até aqui, um forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.